Quando a gente lê esse livro, SOS Família, a gente vê que foi um livro que foi escrito por volta dos anos 70, 80, e já naquela época, a Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, vem apresentar uma série de preocupações por parte dos acontecimentos e o rumo que a humanidade estava tomando. Hoje em dia, nós, todos aqui, espíritas e de outras religiões também, a gente sempre olha para a família e olha o rumo na qual a sociedade, as culturas têm levado em consideração esse agrupamento tão importante para o desenvolvimento do ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos, né? Ele coloca 3 tópicos mais ou menos. Primeiro, obviamente, a gente identifica a família sendo esse núcleo essencial da evolução espiritual, um dos lugares na qual a gente vai realmente desenvolver várias aptidões e consertar várias coisas do passado. E a gente coloca que a doutrina espírita realmente valoriza isso aí, para quem não conhece onde a doutrina espírita estende, né? E a gente vai refletir sobre esse papel da família tradicional e dos pais na construção de um mundo melhor. Então, para isso, a gente separou alguns tópicos para a gente conversar, que seriam o conceito de família tradicional como uma base social, reencarnação e laços familiares, consequências do enfraquecimento familiar, o papel dos pais e os deveres dos filhos. Tá? Então, olhando no conceito de família, eu não queria colocar muito texto, mas seria só algumas passagens, mas tem uma parte histórica do livro que fala interessante de como a família vai se desenvolvendo no rumo da humanidade, né? Mas ele coloca a priori que é um grupamento de raça, de caracteres de gênero semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa um clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de 2 seres que se elegem para uma vida em comum. Então a gente vê várias menções sobre a família. Allan Kardec, inclusive, no livro dos Espíritos, pergunta em várias partes do livro sobre a importância da família. Mas a gente vai ver que realmente em todas as partes a gente coloca, ou melhor, o Espiritismo coloca como a família sendo o ambiente de provas e expiações. Por quê? Por que será que a família é o lugar onde realmente existe um ambiente para que se trabalhe tudo isso? A realidade está no fato das reencarnações, né? Na maioria das vezes, os clãs familiares, ou seja, os grupos de espíritos, são afins e reencarnam sucessivamente no mesmo clã, alternando os papéis ou não. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E é lógico que, utilizando dessa estrutura familiar, é que a logística no plano espiritual é que se colocam espíritos que talvez não são não tão afins, que tiveram problemas no passado, para nascerem, renascerem dentro da família, para que dessa maneira, esquecendo o passado, tomando agora uma nova aparência, um novo look, possa então se reativar os laços do amor tão importantes. Eu estava lendo um dos livros, de Divaldo estava contando de um episódio num dos livros dele, que tinha um senhor que tinha um obsessor no passado antigo que o perseguia por muito tempo, era um rapaz na verdade, e ele se tornou espírita, ele como médium identificou a presença desse obsessor, que cobrava muito dele, cobrava em várias coisas, e prejudicou assim a vida dele, dificultou, né, obviamente, a vida dele, e ele acaba conhecendo a esposa, e no momento que a esposa engravida, a obsessão cessa. Obviamente a gente sabe
e ele reencarna, né? Então, às vezes, a gente pensa que, a priori, você pensa assim, poxa, caramba, um inimigo vai vir como meu filho. É mais comum do que a gente vai ver, né? E isso serve para ilustrar a dinâmica familiar que todos nós temos. A lei das afinidades. Existem afinidades na qual eu tenho muito mais por um amigo do que talvez por um próprio irmão. Porque no meu irmão, quando eu olho para ele, eu não bate. Ou às vezes um outro familiar. Mas isso por quê? Porque esses espíritos todos que precisam trabalhar encontram na família o local, o cadinho para realmente esse reajuste acontecer. Porque se não fosse dessa maneira, seria muito difícil. Você encontrar com um espírito que não era tão afim no trabalho, você não quer relacionar com a pessoa, você vai embora. Mas na família não tem essa. Irmão é irmão, primo, pai, mãe, tio, tem que ficar ali, tem que aguentar. Família é a célula máter da sociedade, como ele diz. E historicamente interessante, eu não tenho nada escrito aí, mas eu vou só dar uma pincelada. A Joana de Anjos coloca que o agrupamento familiar é uma coisa, obviamente, na evolução espiritual do ser humano, a gente vê que desde lá de trás, né, nós, seres mais primitivos, nos agrupavam por questões de sobrevivência, né? E também a sabedoria divina, isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente, diferente da maioria dos animais, a infância no ser humano é bem prolongada, né? E ela tem uma razão de ser. Por quê? Porque ela desenvolve esse laço amoroso entre os pais e o filho, que precisa 100%, e sem a dedicação dos pais, morre, né? E isso ajuda ambas as partes. Os pais, que agora têm que se devotar, tem um self-sacrifice, a devoção, a doação de si, isso estimula um sentimento natural, né? E que vai, eventualmente, ajudando a desenvolvimento real dessa virtude, do amor, né? Então, seguindo em frente, é lógico que a gente vê uma foto de uma família feliz, né? A gente fala, nossa, que legal, queria que minha família fosse assim, e nem sempre é, né? Nem sempre é. O objetivo é que fosse assim, né? Que todo mundo estivesse numa boa. Mas não existe, por mais feliz que a família apresente, por mais sem problema, aparentemente, que a família, todos nós somos suscetíveis a ups and downs, obstáculos, né? Desafios e tudo mais. E por incrível que pareça, quando você vai ver assim, sem querer entrar muito nesse lado do matrimônio relacional, que é completamente outra palestra, mas você vê que problemas financeiros são obstáculos muito difíceis, que a família às vezes passa, precisa estar muito unida para poder vencer esse obstáculo. A doença na próstata das crianças, né, onde os pais juntos têm que se desviar do foco do trabalho, seja para se dedicar a uma criança que precisa de uma atenção a mais, né? Eventualmente também, hoje em dia, principalmente, os pais que envelhecem, então, têm agora que cuidar. Uma coisa que no passado era uma coisa natural, né, que nem se questionava isso, né? As famílias tradicionais do passado, no interior, onde quer que fosse, era certo que os pais envelhecendo vão envelhecer dentro de casa. Eu tive meu avô até 93 anos dentro de casa. Minha tia, minha mãe, meus filhos ficavam alternando com ele, né? Hoje em dia a gente vê dificuldade, porque já tem um fator financeiro envolvido nisso. Hoje em dia custa muito dinheiro, né? Como é que você faz? Tem que trabalhar, então tem que arrumar uma enfermeira para ficar dentro de casa. Isso quando, né? Eu me lembro meu avô, depois de uma certa idade, ele começou a distribuir dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum, mas começou a distribuir o que tinha. Então todo mundo adorava ele da vizinhança, porque ele vinha com a bolsinha de moeda, aí pensava que ele era rico, mas ele não tinha dinheiro nenhum. Ele pegava as moedas e ia no caixa lá da registradora, está aqui para você. Aí todo mundo chamava ele pelo nome. E ele, obviamente, depois dos quase 90 e pouco, ele atravessava a rua. Não um sinal aberto, os carros vão, ele botava a mão assim, peraí, e ia andando.
Então era um perigo danado. Então a gente teve que realmente cuidar de tudo. Mas nunca eu, jovem, vendo meu avô daquela maneira, eu escutei meus pais falando de botar um asilo, um nursing home, né? E infelizmente não que quem tenha que fazer isso hoje em dia seja uma coisa ruim, mas a gente entende que a dinâmica das famílias de hoje em dia, né? E como tudo isso tem mudado. Mas a gente fala mais um pouco lá na frente sobre os deveres dos filhos. Mas a família tradicional como uma base social. O que é a família tradicional? A família tradicional, porque hoje em dia, quando a gente vai falar de família, principalmente você começa a estudar, você vai ver que família, como a gente leu antes, é uma agremiação que não necessariamente seja só pai, mãe, homem e mulher e as crianças, né? Mas a tradicional, sim. A tradicional é a mãe, o pai e os filhos, como ele descreve. E por que a gente está falando isso? Porque é daí que sai a prole. Não é uma condenação à família não tradicional, porque para mim toda forma, né, justa, honrada, de amor na união, que seja, né, de talvez uma união homossexual, ou talvez uma pessoa solteira que queira ter filhos, né, adotar, informar sua família, aí sim também é justificável, como é que fala, é válido, e também é uma família. Não é a família tradicional como a gente conhece, mas é a família na qual vai ter a mesma oportunidade de educar os filhos, de crescer, de dar os valores, que é tão importante para a continuação da nossa sociedade, né? Mas é importante que a gente entenda que, porque ultimamente, obviamente, com social media e tantas informações, às vezes a gente dá uma impressão de que não se pode falar muito sobre o passado, o tradicional, como se fosse algo ruim. Mas, na verdade, o tradicional ainda é a maioria. E a minoria é as não tradicionais. Mas não é uma condenação do certo e do errado, do que pode ser e o que não pode ser. Por mim, essa é a minha visão, e o que eu leio no Espiritismo, apesar do Espiritismo ser escrito lá atrás, e hoje em dia a gente vê livros mais atualizados, em nenhum momento existe uma condenação em relação à união estável, homossexual, ou até, por exemplo, no caso, adoção de casais homossexuais que querem ter uma família e querem continuar sem problema nenhum. Mas a questão é que a família tradicional, ela tem que ser nurtured, ela tem que ser vista como a mais importante, porque é dela que nascem a prole e a continuidade da nossa espécie, né? E, inclusive, olhando pelo prisma encarnatório e pelo prisma na qual a gente tenta, na logística da espiritualidade, recolocar os afetos e desafetos dentro da família, só pode ser dessa maneira. Da maneira da adoção fica mais difícil, não é impossível. A gente já ouviu falar de várias vezes em relatos espirituais da criança sendo adotada e é um espírito afim da mãe que adota. Inclusive, não sei se vocês já viram adoções que a criança começa até a se parecer com a mãe e com o pai, apesar de não terem tido nenhuma ligação genética de nada, e quando você vai ver, você olha, nossa, dá a impressão, a influência magnética é tão grande na criação dos pais, tudo mais, a criança começa a ter semelhança, né? E já foi feita palestras aqui sobre a adoção, e a gente vê que realmente a espiritualidade, às vezes, quando não consegue ligar o espírito naquela família, por any reason, né? Às vezes até por questões de desafetos, é preciso que, às vezes, o espírito reencarne temporariamente através de uma mãe que não pode levar, a mãe bota para adoção e magneticamente aquela adoção acontece exatamente como tinha que acontecer. Aquela pessoa que adota, ela está adotando exatamente aquele espírito que precisava conviver com ele. Então isso é muito comum, mais até do que a gente imagina. Tem histórias assim que fazem bastante. Né? Mas
como lendo esse livro, SOS Família, e ela fala, sim, os alicerces da família tradicional estão bem balançados. E por que isso? Né? A gente, se quiser tentar achar razões e tentar buscar, nos dias de hoje, a gente vai encontrar milhões de desculpas e milhões de coisas que vão talvez trazer à tona razões por que a família tradicional não tem tido a mesma força do passado. Não é? São questões, por exemplo, hoje em dia, eu nunca vi tanto, ouvindo falar pessoas que não querem mais casar, tanto homens como mulheres. Eu tenho visto também a dificuldade de se manter os relacionamentos duradouros, né? O nível de divórcio aumentando muito e por razões às vezes, né? Isso não é uma condenação ao divórcio de maneira nenhuma, porque também a visão espírita ela não condena nada em relação a isso, mas você vê também uma dificuldade muito grande. E uma vez eu me lembro fazendo um atendimento fraterno e conversando com alguém que estava pronto para abrir mão do casamento, dos filhos, de tudo. E eu queria escutar, assim, o que estava causando isso, né? E quais eram os problemas que estavam vindo. E os problemas que estavam listados, que ela foi falando, que ela conhecia, que fazia, não sei o quê, eram problemas normais de relacionamento. Não tinha nada aí que, sabe, que fosse alarmante. E eu falei assim, mas e a família? Você não tem os filhos? Você devia colocar, vocês deveriam colocar o foco principal em manter todo mundo junto. Esses problemas que você está falando são totalmente resolvíveis. Não é? Então, eu não sou nenhum expert, não sou nenhum conselheiro de casamento nenhum. Né? Mas às vezes a gente conversa com pessoas e vê que é muito fácil abrir mão, é muito fácil simplesmente give up e partir para outra, achando que a grass está greener do outro lado. Né? Que vai encontrar alguém, príncipe encantado do outro lado, que não tem problema nenhum, que é maravilhoso, ou a princesa e tal. E quando vai ver... Deixa o príncipe vira sapo. Os problemas são iguais. Não muda nada. Só mudou só o endereço. Não é? Mas o que é isso? A Joana de Angelis fala. Existe uma insatisfação interna, individual. Tanto do homem quanto da mulher. Algo que está se buscando em coisas do lado de fora e não se encontra. E nesse processo se esquece o objetivo fundamental, que é a família. Né? É lógico que o sonho é ter aquele amor platônico que dura a eternidade. É aquela coisa assim que você, com aquela foto daquela família, todo mundo rindo, todo mundo maravilhoso, não tem problema de nada, é uma curtição, a vida é um walk in the park. Mas a gente sabe, só de ver... A novela. A novela. Só da gente ver o que a gente lê e entende que a maioria dos casamentos, a maioria das uniões são de forma de expiação, ou seja, para tentar reatar problemas do passado, aí já parte do princípio que vai ter desentendimento. Não é? Então, a partir do momento que eu encontro desentendimento, que eu encontro qual é a minha resposta? Abandonar? Larguei de mão? Eu não quero. Eu vou procurar alguém que me entenda. Não é? Ou será que eu também não tenho que mudar? Será que ambos não têm que mudar? A gente tem que trabalhar isso em prol, ainda mais quando já temos filhos, ainda mais quando a família já está se estruturando. Então, realmente, existem vários problemas em relação à família tradicional, agora, no momento. Né? E a gente pode até extrapolar em relação a agendas que têm uma intenção na destruição da família tradicional. Isso a gente vê também, infelizmente, isso é uma realidade. Né? Por quê? Porque existem correntes políticas que acreditam que uma família enfraquecida
talvez o governo tenha um poder maior sobre o cidadão. Então, existem, sem entrar em política aqui, porque aí a gente estaria entrando em formas de governo e tudo mais, mas no final das contas a gente olha uma coisa fundamental. Quando a família é sadia, a sociedade é sadia. Quando a família é estruturada, os problemas sociais são menores. Isso aí é visível. Isso é visível, por incrível que pareça. E outra coisa interessante também, esse é um problema da humanidade, mas um problema cristão, judaico, ocidental. Você não está vendo esse mesmo problema na Ásia. Tanto quanto. Né? Então, é uma coisa a se analisar e ver à medida que a gente vai evoluindo. E reencarnação dos laços familiares é aquilo que a gente conversou antes, falando sobre a família como um lugar de reencontro, né? Que é o lugar para que a gente possa reatar os laços de amor. Eu me lembro de um filme, na verdade, que por alguma razão a gente perdeu, eu acho que não está mais aqui no centro, talvez até eu encontre, eu estava em CD, que era uma historinha muito interessante. Um filme brasileiro, pequeno, filme, acho que não tinha nem 40 minutos, mas contava uma história que se passava no século XVIII, XIX, na qual essa garota ia casar-se com um cara, e esse era um rapaz, assim, uma estatura assim, mais frágil, e ela teve um amor platônico antes, só que por questões da sociedade da época e tudo mais, era uma coisa que não poderia se consumar. Ela estava prometida pela família a casar com esse outro rapaz, mas no momento antes que antecede o casamento, alguns dias, não sei o que, o rapaz descobre que ela estava se encontrando com um antigo amor na vida dela. E aí ele, tomado de paixão e loucura, ele pega uma arma e encontra os dois e chega para ela e fala assim: eu vou, isso aqui é para você ver o que você fez comigo. E se mata na frente dos dois. Eventualmente os dois se casam, ela acaba se casando com o amor da vida dela, né? Briga com a família e tudo mais. E na hora de se casar, ou melhor, depois do casamento indo, ela queria muito ter filho, ele não queria ter. Ele não queria ter filho nenhum. E o tempo vai passando e ela lutando para que ele aceite ter um filho, ele não queria de maneira nenhuma. Toda vez que ela falava que acho que estou grávida, era um desespero danado, porque ele não queria de maneira nenhuma. A vibração magnética que já estava sentindo da presença do espírito que suicidou e que estava completamente ligado a ele. E aí ela engravida e ele força ela a tirar, que não queria de maneira nenhuma. O cara era muito assim, subjugava ela com a vontade dele. E aí a espiritualidade não vê nenhuma outra maneira a não ser preparando a vinda dele de uma forma na qual ele pudesse aceitar. Por quê? Como ele se suicidou, ele causou um problema espiritual nele. Então já estava certo de que na hora que ele fosse reencarnar, ele teria algum problema físico, né? Fruto da atitude que ele teve. Não tinha como fugir daquilo. Então esse era o maior medo do pai, que não queria ter filho porque ele sempre sonhava que ia ter um filho doente, um filho defeituoso, que ele não queria de maneira nenhuma. Então a espiritualidade vai e prepara aquele filho daquele rapaz para que ela engravidasse e o neném tivesse perfeito. Aí é um menino, nasce, ele com muita relutância aceita, o garoto vem, o garoto é perfeito, e ele se apaixona pelo garoto. Se apaixona, assim, é a paixão da vida dele. Ele faz de tudo pro garoto e tal, e aquela relação, aquela coisa assim, mas quando
o garoto completa 5 anos, ele pega uma meningite, aquela do cérebro, e o garoto fica um vegetal. Mas aí, Já amava, né? o amor que ele tinha agora por aquele menino era o suficiente para ele não abandonar e ficar com o garoto até o fim da jornada do garoto. Por quê? Porque eles não foram os causadores do suicídio. O suicídio foi um ato, né, que ele mesmo self-inflicted, mas de uma forma ou de outra, a traição, tudo o que aconteceu ali eram por devedores. Então, e depois mostra o filme que essa dinâmica dessa trama dos três já datava outras encarnações do passado, não foi só naquilo. Então os três vinham nesse processo. Então é muito interessante a gente ver, né, que naquele momento a espiritualidade prepara para que aquele ser possa voltar. E é tão importante porque agora os laços de inimizade que tinham, que datavam de várias gerações, são quebrados pelo amor da nova criança, que apesar de defeituosa, o pai simplesmente é apaixonado por ela. Então, quando a gente não presta atenção em relação à importância da família, quando a gente vê que a sociedade começa a colocar em segundo plano essa estrutura, a gente começa a ver vários problemas acontecendo. Então, eu achei 2 perguntas muito importantes em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: quando os laços familiares se fragilizam, aumentam os desafios morais e sociais. Na pergunta 774, o Allan Kardec faz assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Aí a resposta dos espíritos: diverso dos animais é o destino do homem, porque então querem identificá-lo como este. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí ele completa na 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? O recrudescimento do egoísmo. Ou seja, seria voltar para trás. E numa vida de hoje em dia isso me preocupa, sabia? Porque nós estamos avançando tecnologicamente muito rapidamente. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar numa situação onde as sociedades talvez vão estar cada vez mais igualitárias. A gente talvez não vai ter mais a fome como a gente ainda vê em algumas sociedades. E aí você começa a pensar assim, muito do lado individual, na qual eu sozinho consigo me virar. Eu sozinho tenho meu trabalho, tenho minha casa, não preciso de ninguém. A mulher também pode pensar dessa mesma forma. E daí o que a gente vê? Tem pessoas sem mais essa vontade de se juntar e realmente criar essa estrutura tão importante. E por que eu falo isso importante? Porque não é só a perpetuação da espécie, porque nós precisamos reencarnar. E quando a gente reencarnar, a gente vai ficar scrambling, tentando achar quem é que vai dar uma oportunidade para a gente. Né? Porque não é tão fácil, a gente pensa que é fácil, mas não é tão fácil. Tá? A gente sabe, até em termos de estatísticas das Nações Unidas agora, a população da Terra vai chegar no seu ápice agora, em 2080 e poucos para 2090, talvez um pouco antes ou depois, e daí começa a decrescer. E começa a decrescer rápido. Para 2000, nós estamos em 2025, 2100, 2120 mais ou menos, a gente vai ter um drop bem forte. Né? O que isso significa?
A gente tem que entender que existem ao redor do globo todo um número enorme de espíritos que são afins da Terra, são espíritos que ainda estão usando a Terra como escola, como nós, que estão esperando essa oportunidade. E as famílias fechando as portas e o número diminuindo, como é que faz? Não é? A gente precisa poder voltar. E isso é realmente um problema a ser levado em consideração. Né? E aí a gente entra numa coisa muito importante. Para mim, eu acho que é fundamental para a criação de uma sociedade melhor e a perpetuação para que a gente possa cada vez mais nos aprimorar e evoluir moralmente, que é o papel da educação dos pais. Né? Por isso, da importância da família. Né? Os pais são co-criadores com Deus na tarefa da educação moral dos filhos. Então, segundo Joana de Ângeles, que eu achei aqui, por impositivo da sabedoria divina no homem, a infância demora maior período do que em qualquer outro animal. Você estava conversando hoje. Então, o espírito assume pouco a pouco o controle da organização fisiológica. Segundo os livros que a gente lê, e esse processo ele vai até os 7 anos de idade, o espírito está bem ainda sem controle ainda das capacidades, e aquele espírito milenar que a gente sabe, que é aquela criança linda, maravilhosa, mas é um ser que às vezes é mais velho do que os pais, naqueles primeiros 7 anos está extremamente maleável, pliable. Tudo que a gente vai colocar ali na educação, do que a gente está falando, do exemplo que a gente está dando, do amor que a gente está colocando, tudo aquilo ali vai ter um impacto enorme no futuro. Enorme. Depois desses 7 anos, começa então a balança de pouquinho em pouquinho a completar a encarnação. Em que sentido? O espírito milenar agora, cada vez que o cérebro vai se desenvolvendo mais e mais, ele começa a se expandir e ter cada vez mais controle da situação. E agora ele começa a colocar em xeque tudo aquilo que ele vem aprendendo nessa encarnação, fruto da educação dos pais, e tudo aquilo que ele trouxe com ele da bagagem. Então, ele traz às vezes aqueles vícios, aquelas tendências, aquelas coisas todas, e coisas muito boas também. E é nesse momento que os pais vão identificar nos filhos o que merece ser tolhido, controlado, ajudado a modificar, e outras coisas que ele não tinha que vai aprender. Então é muito, muito importante o papel da educação dos pais. E eu vou dizer uma coisa, todos nós aqui, se a gente for olhar, nós temos praticamente 70% de coisas que a gente aprendeu nessa vida. Até aquilo que a gente olhava para os nossos pais e não gostava, sabe? Aquela coisa que eu olhava, não gosto que minha mãe faz essas coisas, quando meu pai... Quando você vai ver, tu está fazendo igualzinho. Igual. É inconsciente. É inconsciente. Não, é inconsciente. Eu tive um pai, né, que faleceu, e que eu tinha muitas coisas que eu admirava e queria copiar. Eu tinha as coisas que eu não necessariamente queria, mas é quase como se eu fosse puxado a ser muito parecido com as coisas até que eu não gostava. Né? Mas isso daí mostra o quê? Uma responsabilidade enorme. Né? Todos nós temos. Por quê? Porque vão ser essas crianças que vão formar as novas famílias e que vão abrir as portas para que a gente possa voltar. Né? Então, olha só a responsabilidade para que a gente possa então fazer cada vez mais esse trabalho, essa grande tarefa. Né? Então, seguindo adiante, fotinha aí. No judaísmo, na tradição, é importante que o pai ensine uma profissão para o filho, não importa o que seja, qualquer coisa. No caso de Paulo de Tarso, foi tecer tapete.
Né? Não sei se vocês lembram do livro. Jesus foi carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. É uma tradição que até hoje se faz. Por mais que a criança não vá fazer aquilo, vai entrar na faculdade, vai se tornar médico, mas meu pai me ensinou a fazer uma determinada coisa. É uma coisa que se passa de pai para filho. Dando pelo menos um skill que ele um dia, na necessidade, possa seguir. Né? E os filhos? Os filhos têm algum dever? Quando eu fui ler o que a Joana Gaines escreveu, meu Deus do céu, eu fechei o livro e falei, não, ferrou. Não, porque ela, não pensa que ela foi leve, não. Ela foi assim, não. Ela foi assim, parecia que comeu uma sentada. Que ela falou, olha só o que ela fala. Toda a gratidão de nós, filhos, sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fluída através do renascimento da carne. Ou seja, não importa tanto a gratidão que se demonstra para teus pais. Isso ainda é pouco pela oportunidade que eles te deram. O carinho e respeito contínuo não representarão a oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do Deus. A delicadeza, a afeição que a gente tem com nossos pais não corresponderão à grandeza do gesto de sacrifício e de abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. É fundamental a gente reconhecer isso. E ela coloca ainda mais à frente, provavelmente a gente vai agora inverter, né? Do garoto que está aprendendo dos pais e agora os pais que precisam do apoio. Né? E existem genitores que apenas procriam, né? Fugindo da responsabilidade, mas não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mister indeclinável que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncia. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Olha só como a... Nossa, naquele momento eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Me deu uma guilt tão grande que eu falei, não, então agora eu falei, pô, eu já falava com ela há algum tempo, eu falei, não, eu tenho que falar com ela. Até perguntou, morreu? Tá bem, meu filho? Louco tem mãe? Isso é uma grande verdade, gente, porque a gente esquece. A gente esquece. É só depois que a gente vira pai e mãe é que a gente vai lembrar das noites sem sono, sem dormir melhor, das preocupações que a gente passa, Segurança. a segurança que a gente Insegurança. E quando a gente ia da segurança que a gente sentiu quando era pequeno, de saber que estava lá nosso pai, nossa mãe, dando apoio, dando suporte. Tudo que hoje em dia, muitas das vezes, a gente tem for granted, né? não é garantido. Não é garantido. Por isso da importância da gente ver a família. Eu vou te dizer, hoje em dia eu fico imaginando se eu tivesse tido, e todas as vezes que eu vou no México, às vezes eu converso com o Sérgio também, com outras pessoas que a gente vai para o México, você vê aquela extrema pobreza, tantas dificuldades, tanta coisa que envolve quando você não tem o necessário, desde a higiene até a falta realmente de recurso e tudo mais. Mas a reflexão que eu tenho para mim é a seguinte: eu não teria medo de voltar numa reencarnação, numa condição como aquela que a gente vê no México, contanto que eu tenho uma família, como eu vejo a Maria. A Maria, que a gente ajuda, ela está lá, rédea curta. Ela é a chefe ali da família, não o seu pai do seu carro. Ela que lá, filha dela, uma das poucas que me engravidou com 12 anos. Quando todas as outras estavam em Bolívia, já uma das poucas. O filho
vai estudar, vai trabalhar. Ela sempre mantendo isso numa pobreza extrema. Mas sempre eles voltavam para casa e encontravam ali o arrimo, a segurança. Então são crianças que tiveram toda essa oportunidade dali deslanchar, né, com eles. Mas aquele suporte existia. E tantos outros aí na comunidade que eu não vi isso. Não vi, infelizmente. O pai desapareceu, que é muito comum lá, né? O pai lá, machão, latino, faz filho em tudo, cada esquina faz um filho, não cuida de nenhum. Né? Então você já vê já uma desvantagem do lar sem a presença paterna, a mãe coitada heroína tentando trabalhar, lá eles se ajudam muito, porque às vezes quando a criança é pequena eles deixam na casa de um, tem uma que não trabalha naquele dia para cuidar de vários, para que outros possam trabalhar, porque o pai está nem aí. Né? Então você vê a dificuldade e a lógica que você acaba vendo na tentativa heróica da mãe sozinha educar, às vezes não é suficiente. Então a garota, seguindo mais ou menos o mesmo caminho, quando era jovem já está ali se envolvendo com alguém, já esquece os estudos. Então é uma coisa que se perpetua, sabe? Uma coisa que poderia ser diferente se a gente prestasse atenção em determinadas coisas. E por isso que eu valorizo muito a Maria e a família dela, a estrutura que ela conseguiu manter através, né? E eu tenho certeza que não foi fácil, né? Eu tenho certeza que não, né? Com tantas dificuldades com ela, mas ela manteve aquilo ali coeso, junto. Né? Diz que o menino se formou, né? O filho. Ele quase, está faltando um pouquinho para se formar. Vai ser o único ali que vai se formar naquela região toda ali de engenharia. Né? Aí eu estou naquela história, né? Eu fico lá em cima deles direto para ver se ela vai conseguir, se ele vai conseguir. Então, gente, eu queria, antes da gente concluir, eu queria fazer uma reflexão para que todo mundo possa olhar para si e eu quero escutar de cada um aqui. O que você trouxe da sua família, ou seja, da sua educação, dos seus pais? O que você pode identificar em você? Não precisa falar o que é ruim, não, mas o que é bom. O que você aprendeu dos teus pais, que hoje você olha para você e fala assim, nossa, eu sou muito parecido com a mamãe, com o papai, nisso. Eu queria poder escutar de cada um, para, nesse processo da gente fazer isso, a gente lembra deles e faz um agradecimento silencioso daquilo que nós somos. Nós somos frutos disso, associado com as nossas múltiplas existências. Posso começar? Começa você. Uma coisa impressionante que a minha família era muito simples, muito humilde. E papai tinha uma mãe toda hora, olha, honestidade é fundamental. Tudo que você ficar de alguém que a pessoa não sabe, isso é ruim. E toda a mazela da pessoa passa por tudo que pertence a ele. Eu dizia que danada é mazela. E ela disse, não tenha nada de ninguém que a pessoa não saiba. Isso é ruim. Seja honesto e decente. E eu me lembrei quando a minha filha foi... no ano passado ela foi considerada a funcionária do ano, a Nela. Ela me lembrou e disse, mãe, esse presente é seu. Esse título é seu. Você que me ensinou decência, honestidade, educação. É seu. Eu falei, não, é seu. Mas é seu, mãe. Eu sou você. Olha que coisa, tá vendo? Valeu a pena. Bem parecido. Integridade. Eu tô pra... Outro dia meu pai me criticou porque eu tava assim, né? Mas vende logo esse carro, dá um desconto lá do IPVA que você não pagou ainda. Então, assim, não, pai, primeiro eu vou pagar o IPVA, eu vou trocar o óleo, deixar o carro todo bonitinho, prontinho, aí eu ponho pra vender. Aí ele falou assim,
É porque você é filha de Adilson, né? Eu falei, pois é. Integridade. Exatamente. Eu estou um pouco emocionada porque eu lembrei muito da minha mãe. Eu sou filha adotiva. Ah, E falei para ela aqui agora, tudo que eu fiz por ela foi pouco. Por minha mãe e por meu pai, né? Pelos dois. E ela cuidou dos dois em casa. Foi, até o fim. Eu sou filha única. E e o ela que é eu mãe mais... dela, né? É, eu sou mãe dela. E o que mais eu peguei da minha mãe, as pessoas olham para mim, veem a minha mãe em mim, quando eu sou aquela pessoa que ouve, que acolhe, que ajuda. Toda a família do meu marido, porque eu sou filha única, não tenho irmãos, não tenho sobrinhos, falam de mim desse jeito. Não que eu queira que me veem desse jeito, mas é porque é espontâneo em mim, sabe? Ou o fato de eu estar sempre ali, Ela não sabe se dividir. com as mãos, os braços levantados para ajudar, os ouvidos abertos para ouvir e não julgar. Isso eu aprendi com a minha mãe. Isso, ela era maravilhosa. Ela tinha amizades que até hoje falam comigo a respeito dela, que eu me orgulho dela. Com isso. É a caridade, né? Ai, quando a gente pensa da mãe da gente, né? Algo que eu também acho que marcou bastante dos meus pais. Eu também vou nessa mesma linha que sempre falam assim, não importa se os outros estão fazendo errado, faça o que é certo. E sempre marca muito, todo mundo sempre falava, agora começo a relembrar que meu pai sempre estava sorrindo, em tudo. Ele falava, não importa como ruim a situação, mantenha um sorriso. E aí eu lembro das empresas que sempre eu trabalhei junto com os meus irmãos, que as pessoas sempre comentavam. E lembram da gente, a gente vai para escritórios em lugares diferentes, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e o pessoal lembra, fala assim, nossa, vocês estão sempre sorrindo, assim, eu reconheço você e sua família pelo sorriso. Então isso são marcas que a gente influencia. Eles perguntam, você não tem problema? Eu falei, todo mundo tem. Mas não vai mudar se a gente não perder o sorriso, não vai fazer mudar o problema, vai melhorar. Então acho que é isso que mais me marca. O meu foi tudo isso junto que vocês falaram, e mais a perseverança, a coragem, não desistir nunca, fazer sempre o que é certo. Eu tenho a coragem e a perseverança. Qual é o seu nome? Eu? E você, qual é o seu nome? Ana. Helena Paula. Na verdade, eu acho que eu tenho muito orgulho assim, dos meus pais, sabe, da minha história com eles. Meus pais já são falecidos e eu sou filha única. E quando a minha mãe faleceu, eu era muito jovem. Então, meu pai foi meu pai e minha mãe. E ele faleceu em 2015. E quando ele faleceu, eu larguei meu trabalho, pedi demissão para cuidar dele. E ele morava na cidade, eu decidi fazer isso. E eu não me arrependo nem um pouco, assim, eu faria tudo de novo, porque a gente está muito próximo, nós éramos só cúmplices, assim. A brincadeira era tipo Cosme e Damião, Partners in Crime, essas coisas que a gente brincava. E foi um período assim, muito de um sofrimento pra gente, mas foi um período de muita evolução espiritual, tanto para mim quanto para ele. Meu pai é um homem de muita fé, muito religioso, né, também. E assim, foi muito forte tudo que a gente viveu junto, né? E mesmo com ele ainda vivo, a gente conversava muito sobre essa questão da fé, dos valores, das coisas da vida, dos aprendizados, né? E hoje,
seguindo a minha caminhada sem eles aqui nesse plano, eu diria que eu tenho, assim, um orgulho dos valores que eu adquiri deles, assim, de uma forma tão preciosa. Eu vejo todos os dias, nas minhas ações, nas minhas atitudes, em casa sozinha ou com outras pessoas, detalhes de aquela que você falou, detalhes às vezes de uma coisa que eu não gostava deles, mas hoje eu faço. E hoje eu faço dizendo que bom que eu faço. Não chega a ser nenhuma loucura, mas que bom que eu adquiri esse traço deles. E ao mesmo tempo pensando, poxa, ele falou um sorriso ali, eu achei maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que mesmo com, né, problemas e tudo mais, uma coisa que eu gosto tento manter é sorrir, é o sorriso, assim. Eu acho que tem tanta gente que precisa só de um sorriso, né? Para começar o dia ou para, às vezes, num momento difícil. E foi uma coisa também que eles falavam muito, né? Olha, sorria das pessoas, porque não precisa falar nada, mas às vezes um sorriso salva tanta coisa, sabe? E a gente que vem de outro país, sabe que, né, no processo de estar vivendo em outro lugar, que não é originalmente de sua cultura, a gente fica, às vezes, receoso com um sorriso que você vai dar e se a pessoa vai te receber bem. Mas eu não ligo, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, eu falo, não, eu vou sorrir porque eu cresci assim, tipo, vendo coisas difíceis, mas aprendendo que sorrir é importante. Eu ficaria aqui falando um pouco, mas eu acho que todo mundo tem, né, coisas maravilhosas aí para falar dos seus pais também. Você sabe uma coisa? Nós já tivemos uma vez aqui um amigo nosso que tinha um problema com os pais. Não falava com os pais há anos, obrigado. E ele passava de uma doença atrás da outra. Era uma atrás da outra. O immune system dele completamente. E toda vez que ele queria conversar, ele ligava para ele, vamos almoçar? Vamos. Aí ele ia almoçar. E ele falava assim, cara, mas agora que ele conheceu o espiritismo, é você que tem que ligar para o teu pai. O pai dele não era religioso, não era nada, é você, tem que vir de você. Não, porque ele fazia isso, ele fazia aquilo, aquela coisa. Cara, não importa o que ele fez, eu tenho que vir de você. Aí tomou coragem, pegou e ligou. Aí depois ele me liga, cara, não acreditar, reatei, tô conversando com meu pai, não sei o quê. Melhorou. Fisicamente ele estava com um problema enorme, melhorou. Não, pode sair do remédio, começou, tudo dá certo. Olha só, o freio de mão puxado que era, essa energia que não conectava pelo fato dele não conseguir entender. Como a gente viu ali, como filhos, nós somos devedores. O pai não foi o melhor, ainda os ter. Talvez a gente não foi o merecedor do melhor pai, a mãe, mas ainda assim vamos sempre ser eterno devedor. Então cabe a nós dar esse primeiro passo, chegar, conversar, né? Mas eu quero ouvir mais. Tem alguém? Aqui escondidinho. Não, assim, a gente fica sempre meio redundante, né? Mas, assim, quando eu penso nos meus pais, adotada também fui, aos 2 anos, e assim, o que eu aprendi na minha vida com eles é tudo. E tem falas dele que me encontram até hoje, né? Então, por exemplo, meu pai era uma pessoa abastada, né? Bem abastada, e eu era de uma família muito pobre, muito pobre. E ele ajudou essa família a vida inteira, né? E não só essa família, como outras famílias, que meu pai e minha mãe foram kardecistas a vida inteira. Minha mãe frequentou o mesmo centro desde os 15 anos até a morte. E a vida deles era a caridade, né? Então eles eram responsáveis por tantas famílias no Rio, tantas famílias no Grande Rio. E quando nós somos 5 irmãos, né? 2 adotados de famílias diferentes, né? E quando meu pai não pôde mais adotar, porque a minha mãe dava conta, né? Uma coisa é você dar conta dos seus
pobres, né? Muita coisa de filho. Então, ele adotou um orfanato, né? E ele foi uma pessoa que ele me preparou para as dificuldades da vida. E ele tendo toda a possibilidade de... Né, Mas ele dizia assim para mim, minha filha, uma vez eu quis uma bicicleta que estava na moda, né? E eu falei, eu quero essa bicicleta. E ele falou assim para mim, mas eu quero saber qual é o seu real desejo. Você quer uma bicicleta, você quer andar de bicicleta ou você quer aquela bicicleta? Eu falei, não, eu quero andar de bicicleta. Então você não precisa ter uma bicicleta nova. Isso ele era diretor de banco, entendeu? E ele comprou a mais velha que tinha, ele calçou e pintou. E aquela bicicleta foi tudo na minha vida, naquele momento, entendeu? E uma outra passagem que ficou muito na minha cabeça, falando da questão da honestidade, é que a gente morava numa cobertura e tinham 4 apartamentos assim naquele andar, e o padeiro ia lá e botava a cesta dele de pão e ia distribuir o pão e o leite. Eu, na minha molecagem, trocava os leites, tapetes, trocava tudo. Mas isso ele não ligava, entendeu? Porque ele entendia que era uma arte de criança. Mas um dia eu contei para ele que todo dia que o padeiro ia entregar lá não sei o quê, eu pegava uma gelatina pequenininha para comer. Eu não tinha noção que eu estava roubando. Tanto no dia que eu contei para ele, papai, como se eu tivesse feito uma grande coisa, né? Todo dia eu vou lá e pego uma gelatina. Ele, é? Aí ele foi lá no padeiro e falou assim, meu senhor, quanto custou a gelatina? Tanto. Há 1 ano que a minha filha ele rouba. Então, eu vou tirar da mesada dela de correspondente a 1 ano de gelatina. E se faltar alguma coisa pro senhor, eu sou minha vida. Tá? Então, assim, eu aprendi com ele que 3 coisas muito importantes. A honestidade é uma coisa assim que me dói quando eu não encontro com ela perto de mim, entendeu? A amizade, que ele sempre dizia assim, minha filha, quem tem o nome limpo, quem tem honestidade e quem tem um teto para morar e amigos, não precisa de mais nada nessa vida. Então, quer dizer, ele, graças a Deus, pôde dar um apartamento para cada filho, quando casou, etc e tal. Mas essa coisa da honestidade e de amizade é uma coisa que ficou muito marcante. E da família, porque ele fez nós, irmãos, extremamente unidos. Né? Mas ele era severo. Ele não era fácil, não, tá entendendo? Até que comigo ele era mais, porque eu era única menina, que eu era a menina desejada, né? Então foi assim, eu não tenho... E a minha mãe, tadinha, tendo que correr atrás dele, né? Porque ela me botava de castigo, ele tirava, sabe essas coisas? Então eu fui extremamente mimada, panicada, mas educada para a dificuldade. Entendeu? Nunca foi nada fácil. Tudo que eu e meus irmãos queríamos, ele podia dar, mas tinha que ter uma conquista. Ele botava um preço de uma conquista. Grande lição. Entendeu? Grande lição. E foi assim. Legal. Obrigado pela... Foi ótimo. Alguém quer falar mais um? Não, gente, pode lembrar. É só lembrar dos pais. Vou falar rapidinho. É que, na verdade, tem algumas coisas, elas se repetem, né? Mas eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe, a minha família é muito matriarcal, assim, então era avó, minha mãe casou muito cedo, e aí essa questão de você, a minha avó ensinava que a gente não podia ir na casa dos outros e abusar da comida, assim, você tinha que ter respeito, né? Para comer tudo. E sempre primeiras visitas. Um dia a gente foi na casa de uma tia e a tia quis dar pão com margarina para nós. E a gente falou, não, a gente não gosta de margarina. Não, a minha avó falou, minha mãe também, né? A gente não, eles não gostam, eles... Foi, peraí, me confundi. A minha avó falou que ele não precisava servir pão com margarina porque a gente não gostava. A gente olhou para ela e falou, claro que a gente gosta. A gente chegou em casa. Então eu ensinava esse respeito, assim, sabe? Você tinha que respeitar os mais velhos. E hoje eu vejo a minha filha repetindo a mesma coisa.
A gente levou pão com margarina para a escola, pelo menos por uns 2 meses. E não era assim, leve a passada de margarina. Eu lembro, assim, algumas coisas, por exemplo, quebrou alguma coisa que não é teu, você vai lá e repõe. Aí ontem nós fomos na feirinha de Ubi, minha neta derrubou um vaso e o cara que estava vendendo nem viu que tinha quebrado, que podia ter ido embora, mas eu vi a minha filha seguindo o exemplo que eu trago da minha casa, que passei para ela, que ela pegou o vasinho, pegou a minha neta e foi lá e falou, moço, quanto custa a minha neta? Ela quebrou ali, eu quero pagar. Resultado, ele não quis que pagasse e deu ainda o bonequinho que estava dentro do vaso para minha neta. E aí, depois eu falava, mas isso não está certo, eu vou voltar lá, vou ver quanto que custa o vaso e eu vou pagar. Eu vai lá. Pois ele não aceitou. Então, eu trago da minha família lá, da minha avó, minha mãe, então, não sei o quê. Além da honestidade em primeiro grau, assim, pai e tudo, né? Eu trago também o acolhimento. Eles foram muito de acolher pessoas na nossa casa. Sempre, sempre. Bons ouvintes. A gente fazia sempre um trabalho de ajudar o próximo, de querer agregar pessoas na nossa casa, sabe? E minha casa é assim, né? Vive cheio de gente, porque a gente tá sempre agregando, assim, sabe? Era margarina. É. E a minha filha é igual. E a minha neta vai ser também. A gente está vendo, parece que não, né? São pequenas coisas. Às vezes não é nem, porque obviamente, dependendo da idade, quem tem pais da geração anterior, tinha noção de psicologia, de educação parental, não tinha nada disso. Era, Olhar, mas o exemplo era marcante. Às vezes silencioso, só de saber, o pequeno lembrava, meu pai chegando no trabalho, eu corria para pegar as coisas da mão dele que estava carregada. Entendeu? A minha mãe, que não teve a oportunidade de estudar, mas nos ajudava em todas as lições, até a gente, ela quando a gente fez 18 anos, ela chegou para meu pai e falou assim, eu vou voltar a estudar. Aí meu pai falou, o quê? Aí eu falei, é mesmo? Eu falei assim, vou fazer o vestibular. Aí ela voltou, pegou os livros, o que eu estudava, porque eu tinha 18 anos, então ajudando ela lá, não sei o que, ela passou no vestibular, se formou, depois se foi, me lembro que nos estudos de grupo, vinha as amigas dela, tudo da minha idade. Ela falou, esse é seu filho? Eu falei, não, e ela lá estudava e tal, se formou, ou seja, mostrou com o exemplo dela determinação, tudo ao seu tempo, não tinha, eu criei meus filhos, tinha oportunidade de estudar, mas agora que eu estou livre, que está todo mundo adulto, eu vou voltar e vou fazer o que eu quero. Né? Então, tem determinadas coisas que são silenciosas, mas servem, porque a gente pensa que a criança não está observando. A gente pensa que ela não está olhando, mas ela está absorvendo tudo. Desde as palavras, desde o ambiente que a gente cria dentro de casa. Às vezes, infelizmente, a voz alta, grita, pega, né? Tudo ali está sendo passado. Essa é a importância da família. Bom, a gente está chegando numa hora, mais um. Mas, eu lembro, você me fez lembrar. Meus pais falavam uma vez só, muitas vezes nem falavam, só de olhar, a gente já obedecia. E eu sempre falo que hoje em dia muitos pais não conseguem, talvez, passar para os filhos uma educação, um respeito, os jovens, eu digo. E eu consegui fazer isso com as minhas filhas, porque eu também falava uma vez só. Então é verdade, a gente vai seguindo, né? E às vezes eu acho que nós, pais mais jovens dessa geração agora, a gente está overthinking, usando mil técnicas e com os filhos, entendeu? E acaba que no final das contas a gente fica nessa noite de achar que não estamos fazendo enough, estamos fazendo. Aí quando a gente vai ver, eu me lembro, eu e a Cris, a gente, obviamente, a minha filha mais velha, deu problema na adolescência, um problema que eu não esperava. Tá? E sou uma camisa ali com aquela adolescência de sair de casa, sair
fugir para ir pra festa, aquela coisa toda. Normal. Normal. Eu não fui esse adolescente. Eu ficava pensando assim comigo. Eu também. De onde é que veio isso? Além de carne frita, não tá funcionando pra mim. Porque, pô. Foi dele. Não. Aí ela cresceu, passou dessa fase, né? E hoje em dia tá ótimo e tal. E aí eu me lembro que o meu filho do meio também rebelde, não sei o que lá. E aí a gente estava num canto assim, eles não viram que a gente estava escutando. Aí ela chegando para ele e falou: poxa, eu já passei por isso, eu tive essa tua idade, eu também era igualzinho a você, mas eu vou te dizer a verdade. Agora que eu tô mais velho, eu olho para trás e vejo, eles estavam certos. Só pai e mãe estavam certos. Baixa a bola, sei que estão falando. Ou seja, funcionou. Dias de lutas, dias de glória. Pensa que não. Mas eu acho que o que A filha vai ser preocupa, assim, em relação a essa questão dos filhos, é que, quando eu falei é normal, é porque a rebeldia do adolescente é normal. Isso é a fase, né, que passa pela rebeldia, porque está testando mesmo até todos os limites dele. Mas o que está, que eu observo, né, e tenho neto e amigos e tal, o que eu observo é que essas crianças, como você falou, que os pais ficam vendo tantas teorias e vertentes que acabam não fazendo nada. Né? A verdade é essa. Então, o que eu percebo hoje em dia é que essas crianças estão com essa rebeldia adolescente pequenininhos. Então, eu não sei o que vai acontecer na adolescência deles. Me preocupa muito. Eu sou educadora, 40 anos de magistério, e vejo coisas assim absurdas, como se pais não pudessem dizer não, que é a coisa mais importante que você deve ouvir, um não, para você se estabilizar, né? Sim. Verdade, concordo 100%. Então, gente, obrigado pelos testemunhos. Queria escutar mais, mas já passamos aí do nosso horário. Se deixar, a gente fica aí até. Tá? Então a gente vai. A gente conclui, tá? Só lendo essa parte de Emmanuel, que a família é o cadinho sagrado, onde se formam os caracteres para a vida. Todos nós vamos lembrar disso aí e passar adiante das nossas próprias famílias e, né, hopefully, na construção de um mundo melhor. Então vamos passar para o trabalho do passe.